A sua vida tem parecido uma tempestade? Parece que você está no meio de um deserto? Olha, durante a mensagem, no ponto 2, vai falar muito com você como tem falado comigo. Vem comigo. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma quarta-feira, aqui no Culto Aviva. Nós estamos, neste mês, na série Vencendo no Deserto. E se você puder anotar aí, olha, o tema da mensagem que Deus me colocou aqui é Saindo do Deserto. Olha que bênção. Primeiro é vencer, e depois Deus vem falar conosco de como sair. E nós temos esse texto baseado em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 9 ao 18. Só que nós não vamos ler ele todo, nós vamos passear por ele. Então, naquele tempo de 850, 870 a.C., havia um rei chamado Acabe. E Acabe foi um dos reis, irmãos, que foi o que mais pecou, foi o que mais distorceu a direção de Deus. Mas Deus levantou um homem, Deus levantou um profeta chamado Elias. E quem foi este profeta? Quem foi Elias? Um homem usado por Deus, um homem que veio distanciar o povo da adoração pagã, dos ídolos, e trazer de volta a união e a entender o Deus verdadeiro. E fazendo esse contexto aqui desse versículo, desse capítulo, nós vamos ver que Elias, ele num momento, ele ficou assim desesperado. Por quê? Ele começou a fugir da esposa de Acabe, que se chamava Jezabel. E nós conhecemos também essa mulher, Jezabel. E ele foi se encontrar com Deus no Monte Sinai, ou no Monte Herobe. E por quê? Porque Jezabel queria matar Elias. Então Elias, direcionado por Deus, ele se alimentou por um tempo, e depois ele saiu no deserto, durante 40 dias e 40 noites, até chegar no Monte Sinai, ou no Monte Herobe. Deus falando com ele, olha, você tem que seguir esse caminho e chegar até o monte, porque lá eu vou falar com você. E Elias, durante esse tempo no deserto, ele se achava sozinho, porque ele estava preocupado também de um recado que veio de Jezabel em dizer que queria matá-lo, e ele saiu desesperado. Então, no meio do caminho, em vez de ele chegar no Monte Sinai, onde Deus tinha programado para ele chegar, ele entrou dentro de uma caverna, porque lá ele sabia que ninguém ia falar com ele, que ninguém ia achá-lo, então ele ficou lá quietinho. E Deus tinha dado a instrução para ele, de que ele devia chegar lá. Então nós vamos ver, aqui hoje na mensagem, quais são esses caminhos que o Senhor deu para Elias, direcionou a Elias. Então eu quero lá iniciar aqui a mensagem com você, dizendo que nós enfrentamos, irmãos, algum tipo de deserto em nossas vidas. Em alguma área da nossa vida, nos encontramos no deserto. Deus havia mandado Elias ir para o monte. No versículo 8 aqui, ó, como nós vimos aqui, Jezabel tinha mandado um recado para ele, que queria matá-lo. Mas chegando lá, ele desesperado, como eu já disse aqui, ele entrou numa caverna, para ninguém ver, porque ele estava fugindo mesmo de Jezabel. Elias estava em um momento de solidão, e quantos momentos de solidão muitas vezes nós passamos, de tristeza. Ele estava sofrendo de autocompaixão, de estar sozinho. Ele achava que realmente estava sozinho, isso diz lá no versículo 10. E recebe de novo a mensagem de Deus no versículo 14, que diz assim, olha, Elias, o que você está fazendo aí nesta caverna? Não foi aí que eu mandei você. Não foi aí que eu preciso falar com você. Então, ele entrou nessa caverna desesperado, porque ele achava que todos estavam contra ele. E o Senhor perguntou para ele 2 vezes, no versículo 9 e 13, que fazes aqui, Elias? Da mesma forma, quando eu e você entramos na caverna, ou achamos que estamos no deserto, Deus te pergunta, o que você está fazendo aí? Por que você está sozinho? Qual é o seu medo? E o que está acontecendo conosco? O que nós estamos fazendo dentro desta caverna? Então nós vamos refletir sobre 2 ordens
que Deus deu a Elias, a saber, do que fazer quando entrarmos numa caverna. E que ordens foram estas para ele e que pode ser para nós também, que com certeza é para nós. Então, no versículo 11, somente na parte A, é Deus falando, que é o primeiro ponto: sai da caverna, ou sai para fora. Então a primeira ordem que Deus dá a Elias é sair da caverna. Não é este lugar que eu vou falar com você, porque ali não era um lugar onde Deus queria falar, ou que Deus queria que ele estivesse. Então, dentro do nosso problema, qual será o lugar onde Deus quer falar conosco? A caverna, irmãos, é um lugar de medo e covardia. Deus não quer os seus servos escondidos, pelo contrário, e sim dispostos para lutar. Nós somos provados muitas vezes com tantas tribulações. E Jesus mesmo disse: nós passaremos, mas sejamos fortes e nós veremos a vitória. Então, quantas vezes em nossas vidas, na hora dos problemas, em vez de avançarmos, recuamos e nos escondemos também. Parece que nós estamos sozinhos e nós não queremos que ninguém nos veja. E Deus não quer que nós façamos desta maneira. Então, este não é um papel de um servo. Este não é um papel de um filho de Deus. Em 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então levante-se e saia desta caverna. Este foi o primeiro ponto. O segundo ponto é Deus falando assim para ele: olha, suba ao monte. Ainda no versículo 11, somente na parte B. Ponha-te neste monte perante o Senhor. E nós vamos entender o que é este monte. Qual era o monte onde Elias teria que chegar? E qual é o monte que nós devemos estar para que Deus fale conosco? Então a presença de Deus, queridos, é um lugar onde nós devemos estar. Fora da presença de Deus, não há felicidade e nem paz. A mesma ordem para Elias era de subir ao monte e se encontrar com Deus. E ele não podia desanimar. Muitas vezes Deus fala comigo e com você, e com tantas pessoas: eu preciso estar com você, eu preciso falar com você. E nós muitas vezes nos resguardamos, ficamos quietos. Hoje eu não vou, hoje eu não consigo, hoje não dá. Então nós ficamos desanimados, como Elias ficou. Então nós não podemos desanimar, irmãos, seja qual for o problema. Nós precisamos estar e buscar a presença de Deus, porque se ele venceu, aqui nós estamos falando de Elias, nós também vamos vencer, em nome de Jesus. Então o monte é um lugar de ter experiência com Deus. Já perceberam onde que é esse monte? Então nós precisamos estar próximos, estar relacionando com Deus, para que ele fale conosco. Então esse monte pode ser na sua casa, pode ser na igreja, pode ser na célula, pode ser em reunião lá no seu trabalho. É aí que Deus quer falar, porque se você estando nesses lugares, você vai ter mais intimidade com Deus. Então, Elias passou pela prova do vento, Elias passou pela prova do terremoto e do fogo. Deus não estava em nenhuma dessas situações. E muitas vezes, quando nós não estamos na presença do Senhor, Deus não está em nenhum desses momentos que nós passamos por tribulações, por dificuldades. Deus não está. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos sozinhos com o Senhor, trancado na nossa casa, no nosso quarto, ou congregando com os irmãos, Deus tem a saída certa para cada um de nós. Amém? Então o Senhor não estava em nenhum deles, como Ele não está em nenhuma das situações que nós muitas vezes forçamos. Mas quando surgiu, lá no tempo de Elias, e quando surge um tempo de calma, de tranquilidade, de suave, as coisas calmas, uma brisa leve, como está no versículo 11 e 12, aí Deus vem e fala e nos dá a direção. Então é nós que precisamos estar em lugares tranquilos para ouvir a voz de Deus. Então às vezes queremos ter uma experiência com Deus que seja sobrenatural, mas o que Deus quer é simplesmente, irmãos, ter um relacionamento conosco. Então nós não precisamos ficar procurando Deus em grandes coisas,
Procure Deus nas pequenas coisas e você o achará. Então Elias disse para Deus que estava sozinho. E por isso ele estava na caverna. E o Senhor respondeu para eles: olha, você não está só. Então muitas vezes quando nós estivermos sozinhos, e quando nós virmos ou entrarmos na casa do Senhor, você vai ver que muitos irmãos estão juntos com você. E você também não está só. Naquele tempo Deus havia conservado 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos e nem beijaram o ídolo Baal. E por mais que nós vejamos este mundo corrompido, em Mateus 24:12 diz, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas ao mesmo tempo, Romanos 11:5 diz, mesmo assim precisamos crer. E aí vem a mensagem, vem o texto, vem o versículo, olha, assim, pois também agora, e no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça do Senhor. Então agora, neste momento, você é um eleito, um remanescente, e é eleito pela graça do Senhor para levar a mensagem, para tirar as pessoas desse deserto e para sair desse deserto. Então, quando enfrentarmos as crises, não podemos entrar na caverna. Não pense como Elias e tantos outros. Nós precisamos sair e subir ao monte do Senhor. Nós precisamos sair e buscar a presença do Senhor. Então seja um profeta e ajude o Senhor também a levantar mais escolhidos. Você não está e nunca ficará sozinho, porque Jesus é contigo. E em Mateus 28, no versículo 20, somente na parte B diz, olha, se você guardar as ordens de Deus, olha a resposta de Deus para mim e para você, e eu quero fechar aqui em nome de Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vamos voltar lá. Como sair do deserto? Buscar a presença de Deus. Buscar a intimidade do Senhor. Ter um relacionamento poderoso com o Senhor. E assim, Ele vai fazer com que você alcance todas as bênçãos que é merecida na sua vida. Amém, meus irmãos? Foi bom para você? Graças a Deus. Edificou muito. Porque eu tenho feito exatamente isso. Nós somos de carne. Nós passamos por situações. Mas quando nós lembramos que nós temos um Deus poderoso, que nos ouve, Ele quer que nós abrimos as nossas bocas, clamamos e Ele responderá. Então Ele vai responder o seu clamor também. Não entre numa caverna. E tem sido boas mensagens aqui, as séries para você. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Esses momentos não podem parar por aqui. Nós precisamos muito que isso seja expandido. E com isso também nós temos os nossos afazeres, os nossos trabalhos aqui. E com isso tudo leva um custo. Então se você tiver no seu coração, aqui está as nossas contas para você investir nesse trabalho. E eu sei que você, como eu sempre digo aqui, você faz parte desse trabalho, de levar esta mensagem, de evangelizar as pessoas, segundo o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que o vosso Espírito Santo, Senhor, esteja tocando agora na vida desses irmãos. Que o Senhor alcance, Senhor, esses irmãos. Que o Senhor derrame ainda mais, Senhor, sobre a vida desses irmãos, Senhor. Toda a prosperidade, seja na família, seja no trabalho, seja na saúde. Porque o Senhor é um Deus fiel e tem cuidado de cada um de nós. Por isso nós entregamos, nós contribuímos, Senhor, com aquilo que nós temos. Com o coração generoso que nós temos, Pai. Para que esta obra continue, Senhor, sendo multiplicada em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.